Tá preparado? Porque agora você vai descobrir minuto a minuto como aconteceu a batalha naval mais decisiva da história, a Batalha de Midway. Fica comigo aqui até o final, mas se você for novato aqui na sala de guerra, já clica nesse botão grande e se inscreve. Também dá um joinha pro vídeo e compartilha ele com todos os seus amigos para todo mundo ficar feliz. E quem é que ganhou a caneca da Jaeger Shop do Michael Wittmann? Foi o Vorley Menezes, que vai receber essa belezura de presente na porta de casa. Se você gosta do conteúdo da sala de guerra, por favor, considere nos ajudar no Apoia-se. Acesse lá e conheça as nossas metas. Qualquer contribuição é muito importante para nós. E eu já vou agradecendo a todo mundo que está ajudando, em especial aos coronéis Alexandro Marquardt e Flávio Consolo. E se você quiser comprar os livros que eu uso para fazer os vídeos, eu vou deixar a lista bem aqui na descrição também. Então bora para a história! Logo após seu estrondoso sucesso em Pearl Harbor, os japoneses colocaram em prática seu plano de conquista da Ásia, garantindo para si todas as fontes de matérias-primas necessárias para se manter como potência hegemônica na região. O plano havia sido desenhado pelo almirante Isoroku Yamamoto, comandante da frota combinada japonesa, e funcionou exatamente como previsto, levando a bandeira japonesa a tremular sobre Hong Kong, Malásia, Singapura, Indonésia, Filipinas e uma série de pequenas ilhas oceânicas que montaram o perímetro defensivo da esfera de coprosperidade asiática. Contudo, o alto comando japonês sabia que os porta-aviões americanos haviam escapado em Pearl Harbor e precisavam ser destruídos como ameaça potencial aos seus planos. Portanto, um confronto decisivo ainda precisava ser provocado contra a esquadra americana. Para piorar as coisas, o ataque realizado pelos americanos contra Tóquio em 18 de abril de 1942, utilizando bombardeiros que decolaram do porta-aviões USS Hornet, mostrou de forma dramática aos japoneses que seu território era altamente vulnerável a ataques dessa natureza. E Kobe e Yamamoto encontraram a solução rápida para o problema. Ele pensou que a realização de um segundo ataque a Pearl Harbor certamente faria com que a esquadra americana, incluindo os porta-aviões, zarpasse para enfrentá-lo. Essa ideia, porém, não foi adiante devido ao grande reforço no número de aeronaves que os americanos enviaram para o Havaí. Yamamoto então decidiu-se por atacar Midway, um pequeno atol norte-americano a cerca de 2.000 quilômetros a noroeste do Havaí. Midway possuía duas pequenas ilhas, a Ilha Eastern, na qual em agosto de 1941 foram construídas as pistas de pouso, e a Ilha Sand, que abrigava todo o restante da infraestrutura militar. Embora pouco importante para os japoneses, Midway era muito importante para os americanos, pois lá mantinham uma base avançada de submarinos e hidroaviões, como também consideravam o atol uma base de bombardeiros para atacar a ilha de Wake, já ocupada pelos japoneses. Yamamoto tinha pressa para aproveitar aquilo que ele considerava um momento de vantagem. Na Batalha do Mar de Coral, em maio, suas forças haviam afundado o porta-aviões USS Lexington e danificado tão seriamente o USS Yorktown que os japoneses pensaram que também tinham afundado. Dessa maneira, os únicos porta-aviões americanos restantes no Pacífico eram o USS Enterprise e o USS Hornet, que compunham a Força-Tarefa 16 do almirante William Bow Halsey. Ao mesmo tempo em que atacariam Midway, os japoneses também atacariam e ocupariam as Ilhas Aleutas, no Alasca, numa operação idealizada pelo exército imperial para retirar o Japão do alcance dos bombardeiros americanos baseados lá. A gigantesca força de ataque japonesa era centrada na Kido Butai, ou Primeira Força de Ataque de Porta-Aviões, comandada pelo almirante Chuichi Nagumo, que já havia comandado todas as grandes operações japonesas com porta-aviões desde Pearl Harbor. Para o ataque a Midway, a Kido Butai contava com a primeira divisão de porta-aviões, comandada pelo próprio Nagumo, e composta pelos porta-aviões Akagi e Kaga, e a segunda divisão de porta-aviões, sob comando do almirante Tamon Yamaguchi, e composta pelos porta-aviões Hiryu e Soryu. As 4 embarcações levavam um total de 248 aeronaves, entre caças, reconhecedores, bombardeiros de mergulho, bombardeiros de nível e torpedeiros. Nagumo não pôde contar com seus outros porta-aviões, Shokaku e Zuikaku,
visto que o Shokaku havia sido seriamente danificado na Batalha do Mar de Coral, e o Zuikaku perdera metade de suas aeronaves e tripulações naquela batalha. Yamamoto navegava em outra formação, a bordo do couraçado Yamato, escoltado por diversos cruzadores e destroyers. Além disso, havia também uma frota de invasão de Midway, levando cerca de 5.000 soldados japoneses que deveriam ocupar a ilha. O plano de Yamamoto previa atrair a esquadra americana para uma armadilha, e por isso ele espalhou sua força em grupos por uma imensa área, para impedir que, ao primeiro contato, os americanos conhecessem o real tamanho da esquadra japonesa. Uma pequena falha nesse planejamento é que os americanos meio que já sabiam de tudo. Sem levantar nenhuma suspeita nos japoneses, a estação de escuta da Marinha dos Estados Unidos no Havaí havia parcialmente decifrado seu código de criptografia naval, conhecido como JN-25. Com essa super secreta vantagem em mãos, desde o começo de 1942, os americanos vinham captando um número crescente de mensagens japonesas que incluíam o termo Objetivo AF, que eles não sabiam ao certo onde era. Foi quando, em meados de maio, o capitão Wilfred Holmes, um dos decifradores no Havaí, sugeriu que o comandante de Midway enviasse por rádio uma mensagem de emergência, sem criptografia, dizendo que a máquina de dessalinização de água da ilha havia quebrado. Menos de 24 horas após o envio da mensagem falsa, a estação de escuta captou uma mensagem que dizia: AF está com pouca água. Além de determinar o local do ataque, os analistas entregaram ao almirante Chester Nimitz, comandante da Esquadra Americana do Pacífico, a data e o inventário completo das forças japonesas. Com esses dados em mãos, Nimitz iniciou seu planejamento para frustrar a ação japonesa e aplicar-lhes um duro golpe que pudesse manter os Estados Unidos no jogo do Pacífico até a chegada dos novos porta-aviões que ainda estavam em construção no continente. Com Halsey internado para tratamento de saúde, a Força Tarefa 16 passou para o comando do almirante Raymond Spruance e consistia dos porta-aviões USS Enterprise e USS Hornet, bem como sua escolta de cruzadores e destroyers. Mas para surpreender ainda mais os japoneses, Nimitz insistiu em recolocar em batalha o seriamente danificado porta-aviões Yorktown, que havia chegado a Pearl Harbor em 27 de maio. Os reparos mínimos necessários no Yorktown foram estimados em 2 semanas, mas Nimitz ordenou um esforço supremo para colocá-lo em ação em 72 horas. Sendo assim, equipes de manutenção trabalharam sem parar por 3 dias para recolocar o navio em ordem, e o Yorktown zarpou de Pearl Harbor no dia 30 de maio, ainda com equipes de manutenção fazendo reparos lá dentro. O Yorktown seria a nau capitânia do almirante Frank Fletcher, comandante da Força Tarefa 17, que daria apoio às forças de Spruance. Em Midway, no começo de junho, Nimitz havia conseguido instalar um numeroso contingente de aeronaves, fruto de uma colaboração entre a Marinha, o Exército e os fuzileiros navais. A Marinha enviou 31 aviões de patrulha Consolidated PBY Catalina e 6 novíssimos torpedeiros Grumman TBF Avenger, que fariam a estreia operacional do modelo. Os fuzileiros enviaram 19 bombardeiros de mergulho Douglas SBD Dauntless e 17 Vought SB-2U Vindicators, bem como 7 caças Grumman F-4F Wildcat e 21 Brewster F-2A Buffalo. Já o Exército enviou 17 bombardeiros Boeing B-17 Flying Fortress e 4 torpedeiros Martin B-26 Marauder, totalizando 126 aeronaves na ilha. Para registrar todo o ocorrido, a Marinha havia enviado para Midway o famoso cineasta John Ford, na época já ganhador de 3 Oscars, munido de diversas câmeras com filme colorido. O plano de Yamamoto de aproximar-se de Midway em formações separadas realmente favoreceria a surpresa, se os americanos já não soubessem de tudo, mas também enfraquecia a defesa antiaérea dos navios, prejudicando a concentração de fogo e fazendo-os mais vulneráveis às aeronaves inimigas. Outros erros também se acumularam desde o começo. A linha de submarinos japoneses que Yamamoto havia ordenado a se posicionar a leste de Midway para avistar a chegada da força americana se atrasou, permitindo que Spruance e Fletcher passassem para suas posições ao norte da ilha totalmente indetectados.
Uma outra tentativa de fazer reconhecimento da esquadra americana no Havaí, usando hidroaviões Kawanishi H-8K, também falhou, porque as aeronaves decolavam de Wake e tinham que ser reabastecidas por submarinos a meio caminho até o Havaí. O problema foi que o ponto combinado para o reabastecimento havia sido ocupado pela Marinha Americana logo após os japoneses terem realizado uma missão similar em março de 1942. Por fim, a Marinha japonesa não utilizava radares naquela época, ao contrário da Marinha americana. Dessa forma, no começo da batalha, no dia 4 de junho de 1942, a Marinha japonesa estava completamente às cegas. No dia anterior, 3 de junho, um Catalina havia avistado a força japonesa de ocupação de Midway, se aproximando a 930 km a sudoeste da ilha, erroneamente identificando-a como a força principal. Diversos B-17s e outros Catalinas armados com torpedos decolaram para atacar aquela força, mas erraram todos os alvos, à exceção de um Catalina que acertou um torpedo num petroleiro japonês. Às 4h30 da manhã de 4 de junho, Nagumo lançou sua primeira onda de ataque, direcionada a Midway. A formação aérea era composta por 36 bombardeiros de mergulho Aichi D-3A Val e 36 torpedeiros Nakajima B-5N Kate, escoltados por 36 caças Mitsubishi A-6M-0. Vamos fazer uma observação aqui. Embora a gente saiba que os americanos tinham inúmeras vantagens sobre os japoneses, o que poderia ter sido apenas uma bela vitória se transformou numa gigantesca vitória, e mesmo definitiva, por conta de um único fator: a sorte. Logo após lançar sua força de ataque, Nagumo lançou seus 8 aviões de reconhecimento, mas um deles, a ser lançado pelo cruzador pesado Tone, teve problemas e atrasou-se em 30 minutos. Uma hora depois, um dos Catalinas reportou ter avistado 2 porta-aviões japoneses, e o radar de Midway captou a força de ataque com boa antecedência, permitindo a decolagem dos interceptadores. A força de interceptação dos fuzileiros era liderada pelo Major Floyd Parks e composta por 4 Wildcats e 20 Búfalos. Os fuzileiros conseguiram derrubar 5 Kates e um Zero, mas foram dizimados no combate, perdendo 2 Wildcats e 13 Búfalos, vitimando inclusive o Major Parks. Esse ataque virtualmente destruiu toda a força de caças de Midway, e a partir de então a ilha só podia contar com as aeronaves dos porta-aviões. Embora tenham causado pesados danos, os japoneses não haviam neutralizado a ilha e sinalizaram para Nagumo a necessidade de um segundo ataque antes de qualquer tentativa de desembarque. Os bombardeiros americanos que haviam decolado de Midway começaram seus ataques aos porta-aviões japoneses às 7h10 da manhã, sendo recebidos pela cobertura de caças da esquadra, que derrubaram 17 aeronaves americanas. Entre os mortos na ação estava o Major Lofton Henderson, comandante do esquadrão Dauntless VMSB-241. Henderson foi mais tarde homenageado pelos fuzileiros navais ao ter seu nome batizando o primeiro campo de pouso capturado na Batalha de Guadalcanal, o icônico Henderson Field. Dispersados pelos caças e a antiaérea dos navios, todos os ataques americanos falharam em atingir os japoneses, e um dos B-26 atingidos tentou um ataque suicida contra o porta-aviões Akagi, errando por pouco a ponte de comando onde estavam Nagumo e seu Estado-Maior. Impactado pelo ataque suicida do B-26 e o relatório de sua primeira onda de ataque, às 7h15, Nagumo ordenou que suas aeronaves de reserva fossem armadas com bombas comuns, para uso contra alvos terrestres. E vocês lembram daquele aviãozinho de reconhecimento que decolou atrasado? Agora vão entender por que eu falei de sorte. Foi somente às 8 da manhã que Nagumo finalmente recebeu o relatório do avião de reconhecimento do cruzador Tone, que foi o único a avistar um porta-aviões americano na área. Yamaguchi instou Nagumo a atacar imediatamente, utilizando as aeronaves armadas com bombas disponíveis no convés. Contudo, temeroso de enviar uma força de ataque sem torpedos e sem escolta de caças, Nagumo decidiu aguardar a força de ataque de Midway pousar antes de atacar os americanos. Enquanto isso, os porta-aviões americanos começaram a lançar suas aeronaves às 7 da manhã, prosseguindo imediatamente para o alvo por ordem do almirante Spruance, que decidiu não esperar para realizar um ataque em conjunto.
Mesmo com as orientações recebidas, os pilotos americanos tiveram dificuldades em encontrar os porta-aviões japoneses. O grupo de ataque do Hornet inclusive errou e seguiu na direção incorreta, sendo que somente um único esquadrão, o VT-8, com 15 torpedeiros TBD Devastator, seguiu no curso correto, encontrando assim a esquadra inimiga. Sozinhos e sem escolta de caças, todos os 15 Devastators do VT-8 foram derrubados antes de chegar aos porta-aviões, bem como 9 dos 14 Devastators do VT-6 e 10 dos 12 torpedeiros do VT-3. Todas essas aeronaves foram derrubadas sem conseguir causar qualquer dano aos japoneses, muitas vezes por culpa do nada confiável torpedo Mk-13. Ao mesmo tempo em que os infelizes torpedeiros do VT-3 chamavam a atenção da cobertura de caças dos porta-aviões japoneses às 10 da manhã, se aproximavam 3 esquadrões de bombardeiros de mergulho Dauntless, provenientes do Enterprise e do Yorktown. O comandante daquele grupamento, Wade McCluskey, apesar de já estar no limite do combustível devido ao longo tempo em busca dos alvos, decidiu fazer mais uma varredura antes de retornar, e justamente nessa última varredura avistou a trilha de um destroyer japonês que navegava para se juntar a Nagumo. Este é um momento tão central na história da guerra naval que até mesmo o almirante Nimitz reconheceu que foi somente a intuição de McCluskey naquele momento que salvou a esquadra americana e a ilha de Midway. Coordenados pelo rádio por McCluskey, os 3 esquadrões de bombardeiros de mergulho chegaram ao mesmo tempo acima da esquadra de Nagumo, encontrando-a sem cobertura de caças e com seus decks lotados de aeronaves municiadas e em abastecimento. Às 10h22, as aeronaves do Enterprise se dividiram em 2 grupos, um para atacar o Akagi e outro para o Kaga. Contudo, na confusão do momento, os 2 esquadrões acabaram mergulhando sobre o Kaga. Foi quando o tenente Richard Halsey Best, percebendo o erro, interrompeu seu mergulho e, junto com seus 2 alas, partiu para cima do Akagi. Recebendo a fúria de quase 2 esquadrões inteiros de bombardeiros de mergulho, o Kaga sofreu 5 impactos diretos, com uma das bombas explodindo ao lado da ponte de comando, matando instantaneamente o capitão Shisaku Okada e seu estado-maior. Mais tarde, McCluskey relembrou-se do momento. Estávamos mergulhando por todos os lados a bombordo do porta-aviões. Eu o reconheci como o Kaga, e ele era enorme, um alvo muito satisfatório. Vi uma bomba atingir bem perto de onde eu mirava. Eu vi o convés se contorcer e explodir em todas as direções, expondo o hangar abaixo. Vi minha bomba de 230 kg atingir bem perto da ponte. As outras 2 de 100 kg atingiram as aeronaves estacionadas no deck. Alguns minutos depois, foi a vez do Akagi ser atacado pelos 3 Dauntless restantes, recebendo um único impacto direto, que penetrou o convés e explodiu entre as aeronaves armadas e abastecidas no hangar inferior, causando uma gigantesca explosão e iniciando incêndios incontroláveis. O último dos 3 esquadrões mergulhou sobre o porta-aviões Soryo, acertando 3 impactos diretos que causaram vastíssimos danos. Em questão de minutos, Kaga, Akagi e Soryo haviam se convertido em pilhas incandescentes flutuantes e tiveram que ser abandonados imediatamente. Às 11 da manhã, a bordo do Hiryu, o único porta-aviões restante, o almirante Yamaguchi ordenou imediata decolagem de sua força de ataque, seguindo seu instinto de horas antes. A força de ataque, composta por 18 bombardeiros de mergulho VAL e 6 caças de escolta, encontrou e atacou o porta-aviões Yorktown ao 12h05, acertando 3 bombas em cheio no convés da embarcação, abrindo um buraco no deck. O rápido controle de danos do Yorktown reparou a maior parte dos danos, mas uma hora depois, uma segunda leva de ataque do Hiryu chegou, com 10 bombardeiros Kate. Desta vez, os japoneses acertaram 2 torpedos no Yorktown, destruindo sua propulsão e fazendo-o inclinar 23 graus para bombordo. Nesse meio tempo, uma aeronave de reconhecimento americana havia localizado o Hiryu, e o Enterprise lançou 24 Dauntless num último grande esforço do dia. Às 17 horas, 4 bombas atingiram o convés do solitário Hiryu, incendiando imediatamente grande parte do navio, forçando também uma rápida evacuação de sua tripulação.
No começo da noite, o almirante Tamon Yamaguchi recusou o salvamento, escolhendo afundar com seu porta-aviões. Já na escuridão, ao mesmo tempo em que desfrutava das grandes notícias, o almirante Spruance ordenou a retirada imediata dos seus 2 porta-aviões para leste, temendo um encontro noturno direto com o couraçado Yamato, que poderia muito bem levar a melhor naquele cenário. Na manhã do dia 5 de junho, os americanos tentaram encontrar a força de Yamamoto, mas não tiveram sucesso. Às 2h55 da madrugada de 6 de junho, o próprio Yamamoto ordenou uma retirada geral de sua esquadra, retornando ao Japão. Mas a batalha só chegaria à conclusão no fim da tarde de 6 de junho, quando o Yorktown, que estava sendo rebocado para o Havaí, foi torpedeado pelo submarino japonês I-168, tomando 2 acertos diretos e afundando na madrugada seguinte. A perda simultânea de 4 porta-aviões da esquadra acabou mostrando-se irreparável para o Japão. Nunca mais a Marinha Imperial Japonesa montaria ofensivas de grande escala, e a partir daquele momento, o Japão entrava em modo defensivo no Pacífico. Os Estados Unidos haviam conseguido não só manter Midway e garantir a segurança do Havaí, como também compraram tempo suficiente para a chegada dos seus novos porta-aviões classe Essex e couraçados classe Iowa, que finalmente lhes garantiria a possibilidade de passar para a ofensiva. Midway se tornou a mais decisiva batalha naval da história, mudando de forma inequívoca os rumos da Guerra do Pacífico em apenas um dia. Em 1998, o explorador Robert Ballard, que já havia localizado o Titanic e o couraçado alemão Bismarck, encontrou os destroços do Yorktown a 5.000 metros de profundidade, ainda apresentando detalhes de sua pintura original. Em outubro de 2019, exploradores também anunciaram ter encontrado os destroços do Kaga e do Akagi, descansando no leito oceânico a 5.400 metros de profundidade. Mas até o presente momento, Soryu e Hiryu permanecem incógnitos, escondendo-se na escuridão das profundezas do Oceano Pacífico. E aí, gostou desse vídeo? Então assiste esses outros que eu selecionei para você, se inscreve no canal e badala o sininho para receber as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.